E aí, galerinha, bora continuar então? Apostila, página 22. Prática de oralidade, diálogo argumentativo. Quando o diálogo se torna argumentativo? O diálogo consiste em uma troca de ideias. Ele é tipicamente argumentativo quando, nessa troca, são utilizados argumentos para defender um ponto de vista, um posicionamento a respeito do tema posto em discussão. Nesse diálogo, portanto, prevalece a finalidade de um interlocutor, convencer o outro. Diálogo argumentativo. Sob a orientação do professor, participe de um diálogo argumentativo a respeito do tema relacionado aos textos principais deste capítulo. Ajuda aos refugiados. Preparação. Opiniões e argumentos não surgem do nada. Para participar do diálogo argumentativo é preciso se preparar, refletir sobre o tema a ser debatido. Assim você terá elaborado suas opiniões e selecionado argumentos para defendê-las. 1. Nesta etapa de preparação, considere as perguntas que serão feitas no dia marcado para a realização do diálogo argumentativo. Elas estão elencadas de 1 a 4 na subseção Produção. Então o dia já está marcado, é na nossa próxima aula. Observe que a resposta a ser dada deve expor uma opinião sua. Não existe resposta certa ou errada, mas sim uma opinião com bons ou maus argumentos. Reflita sobre cada questão e, se julgar necessário, anote sua resposta, opinião em uma folha avulsa. Lembre-se de que o fato é diferente de opinião. Fato pode ser comprovado. Afirmar, por exemplo, que no Brasil há refugiados é um fato, pois essa informação pode ser comprovada por meio de notícias referentes a esse assunto. Por sua vez, quando se afirma que os brasileiros precisam acolher e integrar os refugiados, está se expondo uma opinião, que precisa ser defendida por meio de argumentos que expliquem o porquê da necessidade dessa acolhida. Então, por que nós devemos acolher os refugiados? 2. Para cada resposta, selecione pelo menos 2 argumentos que comprovem sua opinião. Você pode deixar os argumentos anotados na folha avulsa, para consulta se necessário. Então aqui eu tenho um exemplo. Opinião favorável à alimentação vegetariana. Pontinho, linha apontilhada. Ser vegetariano pode ser um grande impacto positivo no planeta. Aí eu tenho aqui no laranjinha. Argumentos que exemplificam os impactos positivos dessa alimentação do planeta. Olha o que diz. Protege o solo, preserva a água, economiza energia e purifica o ar. Ok? Nessa outra partezinha, opinião contrária à alimentação vegetariana. Essa pessoa aqui já é contra. Consumir carne é necessário, a pessoa diz. Já outro fala o seguinte. Argumento que demonstra que a carne pode ser rica em proteínas, deixa as pessoas que a consomem mais saudáveis, consequência. Então, tem vários aqui tipos de argumentos. Então, você vai usar isso aqui como se fosse um exemplo. É esse o tema? Não. Dicas para um bom diálogo argumentativo. 1. Um diálogo argumentativo em sala de aula é uma situação comunicativa que exige certa formalidade, para que a atividade seja realizada de maneira ordenada. Não use gírias e mantenha uma postura atenta durante toda a atividade. 2. Cada pessoa tem a própria maneira de se comunicar. Respeite a diversidade linguística. O que ele quer dizer com isso? Com uma gíria. Às vezes a pessoa ela tem sotaque, então precisa respeitar a forma que a pessoa fala. 3. Assim como os colegas devem prestar atenção ao que você está dizendo, respeite também o momento da fala deles. Nós não teremos problema porque nós não estamos em sala de aula. Eu gostaria muito que estivéssemos, mas infelizmente não. Produção. Vamos lá. No dia previamente marcado pelo professor, revela sua opinião ao responder às perguntas feitas. 4. Tenha em mãos a sua folha com as respostas e os argumentos anteriormente selecionados. Não leia a sua resposta, mas, na sua vez de falar, exponha com clareza a sua opinião e defenda com um dos argumentos. Caso seja necessário, consulte o texto escrito. 5. A atividade é um diálogo.
É uma conversa. Portanto, após a sua fala, alguém pode discordar da sua opinião. Quando isso acontecer, explique melhor seu posicionamento e, se preciso, apresente o segundo argumento. 6. Escute atentamente a fala dos colegas. Se não entender algo, peça esclarecimentos. Anote a opinião e o argumento que você julgou mais convincente para cada pergunta. Vamos lá. A seguir estão as perguntas que vão direcionar o diálogo argumentativo. Dicas para um bom diálogo argumentativo. Continuação. 4. Aguarde sua vez de falar. Não interrompa a fala do outro. 5. Expresse sua opinião e seus argumentos com clareza. 6. Lembre-se, conversas paralelas prejudicam o andamento da atividade. Isso não é novidade para ninguém, né, gente? 7. Utilize adequadamente recursos não verbais, tom de voz e sua postura. Então tá aqui as questões. 1. Os refugiados abandonaram suas casas, seus familiares, estudos, suas profissões. Em sua opinião, do que os refugiados mais devem sentir falta? Explique. 2. O que os refugiados podem oferecer a nós, brasileiros? Justifique sua resposta. 3. Por que, ao se referir aos refugiados, muitos dizem que é preciso construir mais pontes e menos muros? Que pontes e muros são esses? Você concorda com essa frase? Exponha sua opinião aos colegas. Só para ficar um pouquinho mais claro para vocês, o que ele quer dizer com isso? Pontes. Pontes é para a gente o quê? Estender a mão para ajudar. Menos muros por quê? A gente não deve criar barreiras para esse pessoal não entrar no Brasil. É isso. Então você vai explicar com as suas palavras que ponto e muro são esses. Você concorda com essa frase? Expõe a sua opinião aos colegas. E aí, você é muro ou ponte? 4. De que maneira os brasileiros podem combater o preconceito contra os refugiados, acolhendo-os em nosso país e integrando-os à nossa sociedade? De que forma que a gente pode fazer isso? Então, essas são as 4 questões que você vai responder no caderno e vai colocar para mim, vai postar para mim a foto, a avaliação. 7. Então, aqui você vai colocar a sua participação, que automaticamente será as suas respostas daqui. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso em sala de aula, fazer esse debate realmente, esses argumentos, tá bom? Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar logo e a gente volta à nossa rotina normal, ok? Então, beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!